Nesse vídeo você vai ver uma tier list do Campeonato Brasileiro. Quem briga por Libertadores, são os candidatos ao título, quem pode cair neste ano de 2025. Tudo isso a partir de agora. Olha, antes de a gente começar, eu tenho que fazer um jabá aqui, mas é um jabá importante. Esse vídeo é um complemento do artigo, que eu vou deixar o link aí na descrição para você acessar. E lá você vai ter uma análise completa dos 20 times do Brasileirão. Elenco, parte tática, expectativas eu falo lá também. Enfim, você vai saber qual que é a formação que o time joga, qual que é a nota que eu dou pro treinador, qual que é o estilo de jogo do treinador. Enfim, tá bem completo mesmo, então acessa lá depois que você ver esse vídeo. Feita essa recomendação importantíssima, bora explicar a nossa tier list. Começando, são 5 categorias. A primeira é a briga pelo título, óbvio, acho que não precisa explicar muito. Vaga na Copa Libertadores, aqui vale a pena a explicação. A gente tem normalmente, tá? A gente pode chegar ali a 8, 9 vagas, dependendo do que acontecer. Por exemplo, se a gente pegar a temporada 2024, a gente teve 6 vagas diretas para Libertadores e 2 de forma indireta, né? Que joga a famosa pré-Libertadores, então eu tô falando dessas 6, beleza? Depois a gente tem pré e Copa Sul-Americana, tá? Que aqui é pré-Libertadores e Copa Sul-Americana. E por que eu coloquei essas duas categorias juntas? Porque é uma linha muito tênue entre o cara pegar uma Copa Sul-Americana e pegar uma pré-Copa Libertadores. Por exemplo, na temporada passada de novo, a gente teve o Cruzeiro ficando na Copa Sul-Americana com 52 pontos e o Bahia conseguindo a vaga na pré-Libertadores, com 53, ou seja, 1 ponto de diferença. Por isso que eu coloquei essas categorias unidas. Depois, os times que flertam com o Z4, sabe aquele time assim, que ele não é um favorito, ele não chega como favorito para cair, mas ele pode sim cair em algum momento. Então, esses times eu deixei essa categoria especial para falar sobre eles. E por fim, a briga contra o rebaixamento, os que chegam favorito. Putz, ó, se tivesse que dar alguns nomes para ver quem vai cair, vai ser exatamente aqui que eu vou colocar. Fechou? A gente vai exatamente por essa ordem, tá? Não tem uma ordem muito específica, mas a gente vai montando o nosso quebra-cabeça aqui. Bora iniciar então. Começando com o Atlético Mineiro, tá? O Atlético Mineiro eu coloco como vaga na Copa Libertadores. Tem um bom elenco, tem um excelente jogador com uma estrela que é o Hulk, fortaleceu algumas posições apesar de ter perdido o Paulinho. E tem o Cuca. Talvez esse seja o grande asterisco meu para não colocar, como muita gente coloca, o Atlético inicialmente brigando pelo título. Por quê? Eu acho que nos últimos trabalhos do Cuca ficou nítido que o problema dele não é qualidade, nunca foi, mas é um treinador que em algum momento pode abandonar tudo, por algum problema, tal, pressão externa, interna, enfim. É um treinador às vezes que é meio maluco nesse sentido. Então, imaginando, sei lá, se ele largar na 15ª rodada, o time vai ter que começar tudo de novo, tal. O time já melhorou com ele, né? Então, eu acho que isso daí me faz colocar o Atlético como vaga na Libertadores, não pela briga pelo título, tá? Depois, a gente tem o Ceará, né, que subiu agora, briga contra o rebaixamento, na minha opinião. Acho que o Ceará ele está fazendo aquela fórmula, né, que a gente conhece muito bem, que é ter alguns bons jogadores conhecidos e ter outros que já passaram por times grandes, que é o caso do Pedro Raul, que já chegou fazendo muito barulho, fazendo gol, tem Ailon, tem Pedro Henrique, enfim, mas é um elenco limitado. Convenhamos, é um elenco limitado. Acho que a força da torcida pode ser um grande trunfo para fugir desse possível rebaixamento. Mas inicialmente é a primeira briga e acredito que o planejamento do Ceará deve ser esse internamente. Apesar de não falar, com certeza quer se manter. Depois a gente tem outro time que tem mais ou menos as mesmas condições, que é o Juventude. Porém, eu acho que o Juventude tem um dos elencos mais fracos desse Brasileirão 2025, tá? Desculpe se você é torcedor de Juventude, mas essa é a grande verdade. Você vê o elenco, você fala, cara, da onde que eles vão tirar condições aí de conseguir fazer a pontuação? Talvez o grande segredo, caso o Juventude fuja, seja igual na temporada passada, fazer pontos no Alfredo Jaconi, né? Lembrando que não teve uma campanha espetacular jogando dentro de casa, mas ganhou muitos pontos importantes jogando naquela mística da neblina, né? Em algumas situações tem neblina por lá. Mas é um elenco assim que é bem duvidoso e certamente vai brigar contra o rebaixamento nessa temporada. Depois, colocamos o Internacional aqui na briga pelo título. Na minha opinião, é o time que vem jogando o melhor futebol neste início de temporada. Cara, jogadores ali também muito bons. Eu acho que um elenco muito forte. Tem um Ener Valencia, tem um Borré, 2 centroavantes que são muito bons, que poderia jogar em praticamente todos os times aqui da Série A. Tem o Alan Patrick, que realmente é um maestro, o Bernabé, que é um excelente lateral, e o Roger, que vem fazendo um bom trabalho. Então, por isso, o Internacional chega. Não sei se é fogo de palha de estadual, tá? Isso a gente vai ver só no decorrer das rodadas, mas inicialmente tá muito bem estruturado para brigar pelo título, o Colorado.
Falando do outro lado do Rio Grande do Sul, né, o lado azul, a gente tem o Grêmio. E para mim, o Grêmio ainda tá naquele limbo de pré-Libertadores e Copa Sul-Americana. Não acredito que ele tenha condições de brigar por uma vaga direta, inicialmente falando, até porque mudou boas peças do elenco, né, o Grêmio. Saiu jogadores experientes como o Reinaldo, né? Teve a saída do Renato Gaúcho já há bastante tempo. Já tá fazendo um trabalho legalzinho ali com o Gustavo Quinteiros. Mas ainda tem jogadores ali que precisam ainda se encaixar pra gente tentar entender se realmente o Grêmio tem condições de brigar por algo a mais. Inicialmente é pré e Copa Sul-Americana, na minha opinião. Aliás, vale a pena uma ressalva aqui. Bright White tá jogando muita bola no Grêmio, né? Caramba, né? Pra quem viu ele no Barcelona, que obviamente ele não tinha nível pra isso, aqui no Grêmio, na minha opinião, ele é o melhor jogador. Também tô bastante de olho no Francis Amuso, né? Jogador belga do Anderlecht, que também é um jogador interessante. Vamos de Palmeiras? Palmeiras eu acho que não tem muita discussão, é briga pelo título, assim como foi em muitos anos. E na minha humilde opinião, tá? O Palmeiras nunca teve um ataque tão bom como tem agora, né? Trouxe Vitor Roque e Paulinho, simplesmente. E aí depois já tem boas opções, o Facundo Torres, também que joga muita bola. O grande revés vai ser perder o Estevão pós-mundial. E aí também a questão do mundial. Vai ter que viajar, vai ter que jogar o mundial e depois vai ter que voltar pro Brasileirão. Pode ser que atrapalhe um pouquinho. Mas o Abel Ferreira é muito bom de gerir grupo e tem um elenco muito forte. Então assim, todas as peças encaixam pro Palmeiras novamente brigar pelo título. Seguindo de Botafogo, campeão, né, atual campeão da Libertadores e do Brasileiro, nessa temporada inicia como vaga na Libertadores. Isso porque teve muitas saídas importantes. Seja no técnico, com o Arthur Jorge que acabou saindo, seja também dentro de campo, como perdeu o Luiz Henrique, perdeu também o Thiago Almada, o próprio Júnior Santos foi ali para o Atlético Mineiro. Então, vai ter que estruturar novamente o time, né, com um novo treinador, né, aparentemente ele não vai mudar muita filosofia de jogo pelas entrevistas que eu vi do português, mas assim, essa demora para trazer um técnico me pesa muito para não colocar o Botafogo brigando pelo título inicialmente. E também o início de temporada do Botafogo, que é muito ruim. Não teve na final do Campeonato Carioca, perdeu a Supercopa do Brasil, perdeu a Recopa Sul-Americana, né? Então, assim, o início de temporada realmente não é legal. Tem condições? Pode ser que tenha ao longo do campeonato. Pelo menos inicialmente, para mim, não. Vai de vaga Libertadores. Depois a gente tem o Santos. Cara, e por mais que tem Neymar, eu acho que aqui a gente tem um ponto positivo e negativo no Neymar. Pontos positivos. É o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. É o melhor jogador brasileiro ainda em atividade, tá? Mesmo com todas as limitações, é o jogador melhor tecnicamente que temos aqui no Brasil. Pontos negativos. Ele pode sair no meio de temporada, caso ele faça aqui bons jogos. E principalmente as lesões, né? Que vem assombrando, né, o Neymar. Que pena ver o Neymar tão pouco, tá? E aí, saindo o Neymar ou sem o Neymar, eu acho que o time do Santos já fica um pouco mais normal. Tem o Tiquinho Soares que tá jogando bem. Tem o Guilherme que tá jogando muito? Tem. Mas aí depois, se a gente for analisar, né? Pegar o Santos e comparar com o Atlético Mineiro, com o Botafogo, com o Palmeiras, com o Inter, eu acho que aí já sai perdendo, tá? Então, na minha humilde opinião, por conta disso, acho que o Santos inicialmente briga forte, tá? Por uma pré-Libertadores, mas não coloco assim como um favorito para vaga direta na competição sul-americana. Seguindo, a gente vai de Corinthians. O Corinthians eu coloco com vaga na Libertadores. E aqui é curioso, né? Porque o Corinthians acabou de ser eliminado numa Copa Libertadores, então muita gente vai perguntar, pô, isso aqui tem... Corinthians não conseguiu nem classificar para a fase de grupos. Só que esse é um ponto positivo para a gente analisar o Brasileirão. Por quê? Porque o Corinthians vai ter menos compromisso com seus adversários, né? Só vai ter a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil. E com certeza só vai priorizar a Copa do Brasil brasileiro, tá? A Copa Sul-Americana vai ser aquele torneio que vai jogar ali com um timinho misto e tal. Isso pode dar uma vantagem de pontos para a equipe corintiana, por isso eu coloco como vaga na Libertadores. Seguindo, eu vou de Vasco, e talvez aqui eu seja xingado, tá? Mas, na minha opinião, o Vasco flerta com o Z4. Tem alguns bons jogadores, como o próprio Felipe Coutinho, que eu achava até que ia fazer mais diferença no Vasco, mas eu acho que o time não ajuda ele. Tem também o Léo Jardim no gol, que é um excelente jogador. Lucas Piton, que também tá jogando muita bola, tem. Mas ainda é um elenco muito limitado, tem muitos jogadores, mas nenhum assim que eu falo assim, cara, além desses daqui que eu falo, mano, vai resolver. Esse aqui resolve o jogo. Então, assim, além disso, ainda tem essa pressão que parece que é 1000% a mais no Vasco. Se o Vasco perde um jogo, se fala 1000 vezes mais. Se o Vasco tem um treinador demitido, se fala 1000 vezes mais. Tem bagunça na diretoria, o Vasco 1000 vezes mais. Todo o time brasileiro é bagunçado na maioria dos seus casos, mas o Vasco tudo é elevado ao quadrado. Então eu acho que isso daí pode atrapalhar o Vasco nessa temporada novamente. Não é um time favorito para brigar contra o rebaixamento, não é. Mas não é surpresa alguma, em algum momento tá ali flertando com o Z4, tá?
Passando, vamos de Bahia. O Bahia, cara, eu coloco aqui na pré-Copa Sul-Americana pelo simples fato que eu acredito que o Bahia vai disputar a Copa Libertadores, lembrando que eles conseguiram qualificar contra o Boston River, então vai jogar a fase de grupos. E apesar de já ser comandado pelo Grupo City, o Bahia não tem nada a ver com o City no que diz respeito à qualidade técnica de elenco, né? Convenhamos. É um time muito bom? Concordo. Tem ótimos jogadores? Tem. Mas ainda o Bahia pode sofrer esse problema de fazer essa divisão, né, de momentos. Então, por exemplo, eu acredito que se o Bahia, por exemplo, cai na fase de grupos, aí chega já melhor para uma possível vaga na Libertadores. Agora, o Bahia jogando Libertadores, sendo que para oitavas e tal, acho que vai perder pontos preciosos, tá? E vai ficar mais na briga de pré-Libertadores e Copa Sul-Americana. Mais pré-Libertadores do que Copa Sul-Americana, vale a pena ressaltar isso. Depois a gente tem o São Paulo. Acho que o São Paulo tem condições de brigar pelo time que tem na vaga na Libertadores. Vai ter que torcer para jogadores importantes como o Oscar, o Lucas, né? Caleri não se lesionarem, que eu acho que o banco de reservas do São Paulo já é um pouco duvidoso, até tem um Ferreirinha ali no banco e tal, mas acho que a briga do São Paulo é vaga na Libertadores, eu acho que não passa disso, sabe? Não é um time que eu imagino que vai brigar pelo título. Se isso acontecer, vai me surpreender muito, e talvez até o torcedor de São Paulo, né? Principalmente aquele que critica muito o Zubeldia, a não ser que chegue um outro técnico e resolva tudo, ainda tem esse adicional, né? Porque a forma que eu tô vendo todas as coisas se desenharem, né, de pressão em cima do Zubeldia, ele não pode vacilar. Se ele vacilar, ele não vai ter força para se manter e aí vai cair, e aí o São Paulo vai ter que trocar de treinador, aí já complica até a vaga na Libertadores. Então vamos ver qual que vai ser a postura do São Paulo nessa temporada. Vamos de Vitória? Vitória também é outro time que briga ali contra o rebaixamento, tem um elenco ali equiparado ao elenco do Ceará, é melhor, na minha opinião, ali que o Juventude, mas não tem como, né? Vitória vai ter que fazer por onde para conseguir se manter. Lembrando que na temporada passada, ó, o Vitória até deu uma arrancada muito boa, né? Terminou em 11º. É aquilo que eu falo, o brasileiro ele é uma linha tênue entre você tá caindo e quase tá na Libertadores, né? Se a gente for analisar, ó, 47 pontos, né? Claro, são 6 pontos, né? Mas 2 vitórias. Ficou 2 vitórias e uma zona de qualificação para a pré-Libertadores. E ao mesmo tempo, né? Se a gente for analisar, ficou 3 pontos do 16º colocado, primeiro da fuga do rebaixamento. Loucura, né? Então, assim, essa é a briga do Vitória. Vai brigar contra o rebaixamento e basicamente isso. Depois temos o Flamengo, que também vive uma grande fase, assim como eu citei ali do Internacional. É um dos times que vem jogando o melhor futebol, tá? Desde a chegada do Felipe Luiz, o time melhorou bastante. Tem um elenco excelente, tem jogadores ali, cara, que são muito diferentes, que é o caso do Arrascaeta, por exemplo. Provavelmente vai ter a volta do Pedro, que fortalece ainda mais o setor ofensivo. Tem o De La Cruz. E aí, de novo, falando do Felipe Luiz, tem um treinador muito qualificado. Vamos ver, né, se o Felipe Luiz não vai para a seleção, né? Se o Dorival cair, ele vai para a seleção, aí pode mudar um pouquinho o panorama e a gente tem que entender qual que vai ser o efeito de novo técnico. Mas isso daqui são só especulações. Falando o que a gente viu, o Flamengo briga muito forte pelo título, juntamente com o Palmeiras e Internacional. Beleza? Vamos de Flu? Fluminense, pra mim, também é outro time que flerta com o Z4. Aí você fala, pô, sacanagem, Fluminense e tal. Cara, minha opinião, briga, tá? Briga, vai ficar ali na parte de cima. Pode ser que pegue a Sul-Americana. É mais pra Sul-Americana do que o rebaixamento, tá? Mas é um time que me causa muitas dúvidas, né? Trouxe alguns jogadores ali que somaram, que é o caso do Kevin Serna, por exemplo, mas perdeu jogadores importantes também, lideranças do time, que é o caso do Felipe Melo, tá? Que por mais que não atuava, né, com grande frequência, era um jogador que segurava o rojão. E aí também tem essa questão do Mano Menezes, que eu acho que o Mano Menezes é um técnico muito limitado. E se o Fluminense precisar de um pouquinho mais, sabe, taticamente falando, não sei se vai conseguir com o Mano Menezes. E aí talvez tenha que mudar de treinador aí durante a temporada. Então, pra mim, ele flerta ainda com o Z4. Mas, novamente, mais pra Sul-Americana do que rebaixamento? Sim. Mas não acho que o Fluminense tem condições de pegar, sabe, brigar de forma direta uma vaga na Libertadores. É mais por ali mesmo e causa dúvidas. Beleza? E agora a gente vai de Fortaleza. E pra mim o Fortaleza segue brigando por uma vaga na Copa Libertadores, tá? E aí tem um adicional, tá? Que eu acho que é uma das grandes forças que fazem eu reforçar esse argumento do Fortaleza na Libertadores. Jogando dentro de casa, se a gente pegar a temporada passada, foram 14 vitórias e 5 derrotas, tá? E não perdeu nenhuma partida dentro de casa. E esse é a grande receita do Fortaleza.
É um time que dentro de casa dificilmente perde pontos. E quando isso acontece, necessariamente esse time briga por alguma coisa. É o primeiro passo. Claro, precisa somar como visitante? Precisa, né? Se a gente for pegar aqui o Fortaleza, somou como visitante também. Foi a 5ª melhor campanha. Então, assim, Fortaleza fez uma excelente temporada passada e acredito que ele tem novamente. Não tem um elenco, sabe, de Corinthians, de Botafogo, de Atlético Mineiro de São Paulo e os outros de cima ali, não tem. Mas o time do Fortaleza tem um treinador excelente, que para mim é um dos melhores do Campeonato Brasileiro, que é o Juan Pablo Vojvoda. Que, aliás, se vocês não sabem, sou corintiano, gostaria muito de ver o Vojvoda no Corinthians. Imagina o que ele poderia fazer por um time ali do Corinthians, beleza? Então, assim, é um técnico que eu sou muito fã, sabe jogar qualquer tipo de jogo, tá? Inclusive lá no blog eu falei mais sobre ele, tá? Então você acessa lá, link na descrição. Vamos com os últimos 4? Vamos de Cruzeiro aqui, que pra mim também briga na vaga Libertadores. Muita gente até coloca ele como briga pelo título, tá? Mas expectativa e realidade, a realidade do Cruzeiro hoje é de um time que precisa ainda encontrar sua melhor forma de jogar. E aí deu o primeiro passo para isso, que foi trazer o Leonardo Jardim, tá? Que é um ótimo treinador. Para quem não sabe, pessoal, o Leonardo Jardim é um português que treinou simplesmente aquele Mônaco. Sabe aquele melhor Mônaco mesmo? Que a gente tinha Mbappé e tal, tá vendo? Entre 2014 e 2018 e depois de 2019 ele também teve lá. E teve um excelente aproveitamento. Além disso, tem uma experiência de já ter treinado vários times da Arábia, também treinou o Sporting, treinou o Olympiacos, treinou o Braga, enfim. É um treinador muito bem requisitado e muita gente gosta do aspecto tático dele, tá? Que inclusive eu falei lá também no blog. Então, se for um treinador que chega e ajusta esse time, pode o Cruzeiro dar trabalho até brigar aqui na parte de cima. Acho que tem elenco para isso, falei mais do elenco também lá no blog, beleza? Depois a gente tem o Mirassol, que na minha opinião é o time mais fraco do Campeonato Brasileiro nessa temporada de 2025. E aí a receita do Mirassol, cara, olha pra você ver. Na minha opinião tem tudo para dar errado. Eles contrataram uma penca de jogadores já em fim de carreira. Dá uns exemplos para vocês. Reinaldo, que acabou de sair do Grêmio, que eu acho que ainda queima uma lenha e tal, mas já não é o Reinaldo, que muita gente defendia até na seleção. David Braz, ex-Fluminense, Santos, Flamengo, entre outros. Tem o Léo Gamalho, que também já estava no elenco. Cleison, ex-Corinthians, ex-Cuiabá. Walter, né, ex-Corinthians, ex-Cuiabá também. Enfim, a confiança deles é pegar jogadores que têm mais vivência na Série A, tá, para conseguir se manter. E na minha opinião, tá, corre risco, tá? E só ressaltando, né, eu falei que é o pior elenco, mas não, Juventude ainda é pior, tá? Na minha opinião, é Juventude e Mirassol, os dois piores elencos aí do brasileiro. Acho que briga aqui pro rebaixamento, tá? E também, vamos adicionar mais um ponto, é o primeiro ano do Mirassol na Série A, tá? É um time muito bem estruturado, financeiramente, estruturalmente, mas ainda vai ter dificuldades nesse Campeonato Brasileiro, beleza? Depois a gente coloca o Bragantino, e aqui pode ser surpresa para muitos, o Bragantino flertando com o Z4. Mas defendo essa minha opinião pelo fato do Bragantino ter um elenco bem enxuto, tá, de jogadores que podem resolver. Além de tudo, o Bragantino é o time mais jovem do campeonato. Então, numa situação ali de correr risco de rebaixamento e tal, pode pesar um pouquinho mais. Tá? Tem um goleiro que também é muito duvidoso, que é o caso do Cleiton, revelado no Atlético Mineiro, se não me falha a memória. Perdeu o Lucas Evangelista, que era um líder do elenco. Tem ainda o Eduardo Sacha por lá, tá? E não trouxe nenhuma grande estrela, tá? Então, na minha opinião, o Bragantino tá por ali, que é um sucesso, tá? Eu garanto para vocês, tá? Afirmo que o Bragantino, nos próximos anos, vai conseguir se estruturar para começar a brigar na parte de cima da tabela, como aconteceu a franquia em outros lugares do mundo, como por exemplo na Bundesliga, que o Leipzig já é presença quase garantida em toda a Champions League. Mas eu acredito que não vai ser esse ano. Ah, mas então o Bragantino é favorito a cair? Não, tá? Mas é um time que, se ficar ali na parte de baixo da tabela, pegar a soma sul-americana, tá ótimo, tá show de bola. E para fechar, a gente tem o Sporting, que também vou colocar na briga contra o rebaixamento. Se eu elencasse esses 5 aqui, pessoal, com certeza o Sporting, para mim, na minha opinião, é o que menos tem chance de cair. Lembrando que são 4 vagas diretas. Por quê? Acho que o time do Sport é melhor do que os demais, né, competidores aqui na parte de baixo da tabela. É um time que com certeza vai lotar estádio, né? E já é um trabalho mais consolidado, tá? E além de tudo, também trouxe bons jogadores, que é o caso do Gonçalo Paciência lá no ataque português e o Sérgio Oliveira, que melhora muito a bola parada. Já tem Lucas Lima para bater de perna esquerda, agora tem Sérgio Oliveira que bate falta direta, bate escanteio, bobear, bate até tiro de meta. Então acho que o Sporting tem armas, tem mais coisas do que os demais para conseguir brigar contra o rebaixamento.
Essa foi a nossa tier list. Se você gostou, não gostou, comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião, faça a sua tier list também aí nos comentários e se inscreve no canal. Lembrando que o artigo tá na descrição sobre o Brasileirão completo, beleza? Então é isso, tamo junto, até a próxima.